Olá, pessoal. Vamos para mais um encontro. A gente ampliar um pouquinho mais aí o que a gente já estava trabalhando acerca da pedagogia social. E aí a gente trabalhar aqui antes de aprofundar um pouquinho esse conceito, né? Essa ideia do que é a disciplina da pedagogia social. A gente já trabalhou isso em textos, em PowerPoints, mas só para a gente aprofundar um pouquinho mais. Eu queria pensar com vocês primeiro, antes da pedagogia social, pensar o que é a pedagogia, né? A pedagogia é um termo grego que vem do paidós e o adoge, né? Que é paidós criança, adoge é aquele que conduz, o condutor. Então, a ideia aí vem daquele que vai guiando, vai conduzindo ao conhecimento, é aquele que vai preparando o caminho, né? Essa é a ideia da pedagogia. Quando a gente articula essa ideia da pedagogia com a questão da sociologia, o que é a sociologia? Só para a gente poder entender essas duas disciplinas separadas, para a gente poder juntar e a gente ter mais ou menos um viés do que a gente vai estar tratando, trabalhando. A sociologia, ela trabalha, sobretudo, entendendo como as sociedades se formam, como esses indivíduos vem daí, ou seja, aquela coisa indivisível, cada um sozinho, desculpe, como esses indivíduos eles se relacionam em sociedade, como as sociedades são formadas. E para a gente pensar assim, bem básico mesmo essa ideia da sociologia, quando a gente pensa em ciências de um modo geral, eu penso em ciências nos fatos naturais e fatos sociais. O que são os fatos naturais? Os fatos naturais são aqueles que acontecem na natureza e, de um modo geral, são explicados pelas ciências naturais, sobretudo a física, né? A matemática, elas são as ciências exatas. Então, quando eu penso aqui, ó, essa caneta ela cai, tem uma lei que rege isso, a lei da gravidade. Não é que é imutável, mas são coisas muito difíceis de serem mexidas. Então, a ideia dos fatos naturais está relacionada a isso. Quando eu penso em sociologia eu trabalho os fatos sociais. O que são os fatos sociais? Os fatos sociais são as formas como os indivíduos se organizam em sociedade, sendo que esses fatos sociais são extremamente dinâmicos. Eles mudam o tempo todo e são complexos. Então, a sociologia seria, de um modo bem básico, o estudo dos fatos sociais. Como eles ocorrem dentro da sociedade. E repara que a partir dessa perspectiva, eu começo a perceber o seguinte, nada é exato, diferente das ciências naturais, das ciências da natureza. Então, quando eu penso nessas duas perspectivas, de que a sociologia ela vai trabalhar a questão dos fatos sociais, ou seja, é um olhar da sociedade, como essa sociedade ela se institucionalizou, ou seja, vai perceber as instituições, as relações de poder, as relações que há entre os fatos sociais que eu acabei de falar para vocês, né? Que esses fatos sociais eles são dinâmicos, eles vão mudando o tempo inteiro. Então, assim, a partir dessa perspectiva do que é sociologia e da perspectiva do que seja a pedagogia, ou seja, o processo de condução daquele que precisa descobrir o saber, a gente adentra ao conceito do que seria a pedagogia social. Então, repara que eu gosto sempre de tratar de modo epistemológico. Lembram desse conceitozinho que eu falei para vocês lá atrás? O que é epistemologia? Você entender a origem das coisas lá do conhecimento, de onde surgiu aquilo, né? Lembrando que a sociologia,
pedagogia, são ciências que nascem mais ou menos ali no século XIX, segunda metade do século XIX. Então, é um momento de efervescência de novos conhecimentos que vai lá de trás. Lembra que eu falei para vocês do Renascimento? Falei com vocês da própria Reforma Protestante, a questão da educação, e, sobretudo, que deságua no Iluminismo que a gente trabalhou. Lembra daquela linha do tempo, daquela timeline que a gente falou com vocês? Então, quando a gente perpassa e pensa em pedagogia social, a gente vai buscar linkar esses dois saberes para a gente poder definir e entender qual é o papel dessa ciência, ok? Bem, se a gente fosse pensar historicamente na pedagogia social, a gente vai reparar que ela é muito antiga, ela vai lá quinto, sexto século antes de Cristo, então, 2.500 anos atrás, né? Na Grécia Antiga. Então, repara que vem lá de trás isso, e é claro que não se tinha nem a percepção, nem o nome era esse, né? Mas a ideia da pedagogia social era o quê? Era desenvolver e trabalhar processos educacionais, sobretudo para as crianças. E olha que interessante, não havia uma preocupação, uma intenção, né, de abarcar essa questão do conhecimento no sentido de desenvolvimento da sociedade para, por exemplo, mitigar e reduzir questões de pobreza, auxílio social. Não tinha essa noção, ok? Então, repara que o alicerce, então, cultural carregado disso aí, ou seja, vai ser o estabelecimento de um fato social, a pedagogia social ela vai tratar disso, estabelecimento desse fato social entre o educador e o educando, né? Buscando atender demandas transversais, demandas sociais, e que entra muito a questão da pedagogia social, porque ela vai sempre buscar um olhar para o mais necessitado, para tornar uma sociedade mais igualitária, distribuição de renda, entendendo o processo educacional como também um processo de desenvolvimento e de melhoria social, tá? Então, assim, dentro desse contexto, dentro desse processo, é importante a gente pensar como, de um modo holístico, né? De um modo mais claro, mais amplo, holístico é isso, mais ampliado, entendendo, e aí que está uma questão que é um pouco, como é que eu vou dizer a vocês, é um pouco melindrosa, que aquilo que eu digo a vocês, né? Nunca compre o pacote de ninguém, sempre veja tudo, sempre numa moeda ela tem duas faces. Mas algo que é interessante a gente pensar, por exemplo, o educador, o pedagogo, aquele que conduz, aquele que vai buscar pavimentar a estrada do conhecimento, ele tem uma responsabilidade não um grau hierárquico social apenas, tá, pessoal, mas um grau de saber. Tá? O professor ele tem uma responsabilidade social, inclusive, de saber mais que o educando, para que esse possa desenvolver. É claro que é uma via de mão dupla, é claro que a gente, enquanto professor, a gente está aprendendo juntos com os alunos, mas eu tenho a responsabilidade de preparar conteúdo, de passar as coisas para vocês, e aí é uma discordância minha sobre determinado olhar que Paulo Freire fala de quase uma isonomia, de quase estar no mesmo nível. Não está no mesmo nível, e nem pode estar. Tá? Então, só para a gente pensar que essa relação de educador e educando é uma relação que precisa existir, precisa ser transparente, mas que há essa diferenciação entre o educador e o educando. Nem que seja porque ele leu o livro antes, mas existe essa diferença. Há um delay, há um atraso, né? Há um atraso no sentido, há uma diferença. E a busca por minimizar essa diferença que é
que eu penso que é o grande papel da pedagogia social, tá? Então, no sentido epistemológico, ou seja, naquilo que eu disse de entender a origem das coisas, perceba uma coisa que eu coloquei aqui, ó, na perspectiva de avanços significativos em conformidade conceitual, a pedagogia social, com suas especificidades e relevância histórica, contrapõe práticas do passado e possibilita produzir essa reflexão com vistas à ressignificação. Tal necessidade se torna premente quando entendemos que a pedagogia social, a partir de seus pressupostos, pode evidenciar uma mudança na política social. Olha que interessante. E aí eu quero falar uma coisinha especificamente do que a gente trabalhou na aula, de que a gente percebe dentro de uma comunidade, dentro de um agrupamento social, de novo, trabalhando aquela questão dos fatos sociais que a gente falou ainda há pouco, a gente percebe muitas pessoas com capacidades, com condições de estar ali sendo um educador, mas a gente não tem legislações, a gente não tem normas, não tem regras para inserir esses indivíduos ou essas pessoas dentro desse processo como um educador popular, não é? Para quê? Dentro de uma comunidade, imagine, né? Que pudesse estar ali auxiliando, participando, até mesmo educando pessoas ou crianças, né, por exemplo, nesse processo de desenvolvimento, de crescimento educacional e social. A pedagogia social, então, ela vai estar sempre linkada a isso, a ideia da educação com o desenvolvimento social. E aí, nesse processo, a gente tem algumas questões bem interessantes que a educação social é muito reflexiva, né? Porque a educação social ela precisa ser libertadora, ela precisa problematizar, ela precisa buscar trazer igualdade de oportunidades a todos. Então, esse é um dos objetivos e é uma das premissas da própria pedagogia social. Dentro desse aspecto, quando a gente pensa a pedagogia social, a gente percebe uma coisa muito interessante, que é onde eu quero pensar um pouquinho melhor com vocês. Segundo o próprio Ministério da Educação, a educação ela pode ser formal, que é aquela que acontece dentro dos sistemas, dos ambientes de ensino tradicional, tá? A não formal, que corresponde a iniciativas organizadas de aprendizagem que acontecem fora dos sistemas de ensino. E existem as informais e as incidentais, ou incidental, que são aquelas que ocorrem ao longo da vida. Então, vamos entender esses conceitos, só para a gente ficar bem claro aqui, para a gente poder sedimentar esse conhecimento, tá? O que seria, então, a educação formal? É aquela que é perpassada dentro do ambiente escolar, formalizado, dentro de um plano de aula, dentro de uma sala de aula, dentro de uma instituição de ensino, tá? A não formal corresponde àquele tipo de educação, de iniciativa que acontece, por exemplo, eu vou abrir aqui a garagem da minha casa para fazer um curso pré-vestibular comunitário, tá? Ou seja, eu estou fazendo um processo de ensino, mas eu não estou seguindo, eu não estou engessado dentro de um parâmetro, dentro de uma sistemática de educação, ok? Ou seja, então, eu estou com iniciativas, né, organizadas para aprendizagem, para educar, mas eu não estou inserido dentro desse sistema. Quando eu trato da informal e incidental, são aquelas que não têm intencionalidade. Acho que a grande palavrinha para a gente entender esses conceitos é a seguinte: intencionalidade. Tanto na educação formal quanto na não formal, eu tenho intencionalidade
no aprendizado, tá? Quando eu trabalho a informal, é o processo da vida. Eu fui trabalhar hoje e dentro de repente, do transporte público, encontrei uma pessoa que ela fez alguma reflexão, ou encontrei, ou bati um papo com aquela pessoa, e a partir dali eu tive um processo de educação, de crescimento e desenvolvimento. Ou seja, não foi algo intencional, não peguei aquele transporte público para ter uma aula, por exemplo, mas acabei tendo. Então, essa é bem a ideia do que a gente está tratando, tá bom, pessoal? Então, assim, hoje a gente trabalhou, então, muito sucintamente, né, muito en passant a ideia de sociologia, pedagogia. O que a pedagogia social, então, vai fazer? Ela vai aglutinar esses dois conceitos para poder ela seguir a sua trajetória própria, independente, pautando sempre em atrelar o processo educacional ao desenvolvimento social do indivíduo. Tá bom, gente? Até um próximo encontro. Um grande abraço.